Digo e repito, a Rhaenys a cada episódio provou que deveria sim ter sido Rainha do Oeste. Ela era foda, merecia. Fala pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E dando sequência aos nossos vídeos aí da Casa do Dragão, a segunda temporada, vamos falar especificamente do episódio 4 que saiu nesse último domingo na plataforma da Max. Pessoal, só dar um aviso aqui, o episódio 3 acabou não saindo, eu gravei, mas tive alguns probleminhas técnicos e acabou que não deu certo de eu postar. Mas foi um episódio que eu gostei e me deixou com grandes expectativas para esse daqui. Bom, e esse episódio 4 trouxe assim muito do que prometia, teve batalha, galera lutando com espada, flecha e também os dragãozão lá se atracando no ar, fogo daqui pra lá, que dó de quem tava lá embaixo. A hora até que o Sir Criston tocou naquele cara e ele esfarelou todo assim em cinzas, a gente tem uma nítida noção do que é a Dança dos Dragões. Não é pra qualquer um. E já que, toquei aí no nome do dito cujo, vamos começar falando do Sir Criston, que obviamente nesse episódio fez o que ele faz de melhor, irritar a gente que tá assistindo, né não? O cara tá insuportável, aquela marra dele não tá dando, mas a gente acabou vendo que ele, ao contrário do que muitos esperavam, ao invés de ir pra Harrenhal com um exército de homens e atacar o Daemon, ele acabou surpreendendo ali, tinha todo um esquema bolado com o Aemond, até isso acabou irritando um pouco o Aegon, porque ele se vê como rei, mas todo mundo faz tudo às escondidas, tomam iniciativas por ele e a palavra dele acaba sendo desvalidada, né não? Mas a questão é que o Sir Criston acabou mirando nas casas ali mais pequenas dos vassalos da Rhaenyra e pegou eles despreparados, e tudo isso com o intuito de aumentar o exército deles de homens, fortalecer, porque tanto ele quanto o Aemond acreditam que essa briga, eles necessitam também ter força em questão de exército, de homens, não só contar com os dragões. E tudo isso levou ao evento final do episódio, que eu já comento, mas agora falando de Harrenhal mesmo, onde o nosso personagem multicamadas, o Daemon, se encontra, e a gente tá vendo que o Daemon tá ficando loucão lá dentro, não tá fazendo bem pra ele. Ele foi com o propósito de buscar apoio, a gente até vê ele conversando com o Piá lá, dos Tully, e o Daemon com aquele jeito dele de sempre, já fala pro Piá, porque você não dá um jeito no teu avô, não acelera o processo e herda logo e me apoia. A criança ficou alarmada, assustadinho ali, coitado, mas aguentou firme, falou não é assim que a gente faz aqui. Mas o mais interessante é porque eles estão trazendo, investindo bastante no lado místico desse castelo aqui na série, porque quem já leu as Crônicas de Gelo e Fogo, e também na própria Game of Thrones, a gente sabe que esse castelo tem um aspecto assim de assombrado, eles vivem comentando isso, os fantasmas que estão perambulando por ali, aconteceu tanta coisa ruim que se tornou um lugar meio que amaldiçoado. E até a Alice Rivers, que é aquela empregada ali do castelo, comenta que o castelo já foi amaldiçoado desde o início, porque o Harren, o negro, acabou utilizando a madeira dos represeiros da floresta que tinha ali antes, e a gente sabe que essa é uma árvore considerada sagrada, referente aos deuses antigos, então foi tomada como um desrespeito. Ela até fala pro Daemon, você está dormindo numa cama feita com a madeira dessa árvore. Então já joga, insinua que ele tá sendo perturbado, que tem alguma coisa ali. E a gente vê que o Daemon tá tendo muitas visões, tem sonhos, e ele acaba despertando e tá acontecendo dele tá num lugar que ele não sabe como chegou, já não sabe no que confiar, distinguir o que é real do que não é, e considerando, o Daemon, isso é bem perigoso. E eu já me pergunto, será que é influência do que, talvez do lugar ou dela, algum tipo de magia que ela tem, ela é um tipo de bruxa, e ela até deu pra ele tomar lá aquele chá pra ele poder dormir, e talvez isso tá afetando, distorcendo os sentidos dele, ou talvez podemos considerar aí também a loucura dos Targaryen, A gente sabe que eles são afetados. E também o bacana foi que ela faz uma leitura muito certeira, ela enxergou já no Daemon essa rivalidade que ele tem com a Rhaenyra, essa ambição dele de apoiando ela, mas só pra estar no poder, e não tem medo de falar. Disse na cara dele tudo. E acho que o Daemon talvez tenha que ser meio que assim às vezes. E daí vamos também agora falar um pouquinho da Alicent. Já
vemos de cara ali as cenas dela pedindo pro mestre um chá abortivo, e ela até disfarça como se fosse pra outra menina, e aí você pensa, nossa, não acredito, ela acabou engravidando o Sir Criston, e eu me pergunto se ele descobrir qual vai ser a reação dele, considerando essa personalidade do Sir Criston. Por exemplo, ele se sentiu super desonrado quando a Rhaenyra se negou a casar com ele, a fugir, e até mesmo agora ele se sente sujo de estar se envolvendo com a Alicent, até pelo juramento que ele fez. E aí eu me pergunto como ele vai enxergar isso, ela tomar essa atitude e não ter contado pra ele. Não sei, fico me perguntando. E também a gente vê muito dela se refletindo sobre o que ela fez no episódio anterior, né? Só bateu aquela, fiz merda, PQP, e agora? Confundi as coisas, ela pra Rhaenyra fingiu, não é comigo, agora já era, mas no fundo a gente sabe que ela vê que a Rhaenyra é muito mais preparada que o Aegon. E falando nele, eu adorei a cena dela pondo ele no lugar. Tava merecendo. Ele tava desrespeitando o avô, tava desrespeitando ela, só porque tá com uma coroa na cabeça acha que pode fazer o que bem entende, mimadinho. E ela foi lá falando, não é bem assim. Olha com quem que você tá falando. Então assim, aplaudi ela. Mas ao mesmo tempo a gente também sabe que o Aegon tá um pouco alterado, né? Depois que perdeu o filho, ele não tá lidando muito bem com isso. E ele tá percebendo o quanto estão desvalidando ele no poder. Colocaram ele como prometido, mas no fundo ninguém acredita que ele sirva pra isso. Ele é só uma imagem, nada mais. Bom, e agora vamos falar do evento principal do episódio. Quero entrar no assunto Rhaenys, minha personagem preferida da série, e que eu já tô assim, de cara, fiquei triste, puto dela morrer. Mas antes quero só comentar aqui de alguns pontos com relação a ela, a família, que foram revelados aqui, né? Primeiro, aquele personagem, o Ali, que apareceu anteriormente, que o Velaryon tinha comentado, foi você que salvou minha vida, não sei o que. Aqui ela deixou claro que ele é, pelo tipo, um filho bastardo. Ela até fala, você é muito bonito, provavelmente tua mãe, que era muito bela. E aí você já liga os pontos, né? Só que o mais legal é porque quando ela conversa com o seu marido, ela fala assim, por que você tá escondendo isso? Ele salvou tua vida, merecia uma posição melhor. Então, apesar de saber que ele é um filho fora do casamento dos dois, ela é justa e reconhece que ele não tem culpa disso, né? Então acho que mais uma vez mostra o caráter da Rhaenys, como essa é uma personagem grandiosa. E outro ponto é que saiu essa semana também cenas deletadas do episódio e tem uma conversa dela com a Baela no castelo, e acaba que a Baela ergue um pouco a voz e ela dá risada e fala que ela viu pela primeira vez a filha dela. Então, assim, foi um momento bonito, interessante, que eu me pergunto por que eles tiraram do episódio. Podiam ter deixado, né? Essa relação vó e neta é bacana, aprofunda mais ainda esses personagens. E falando nela com a Baela, a gente também viu aqui no conselho, mais uma vez, os caras, os grandes lords ali de Westeros, apoiadores, desvalidando elas. Já não bastam desvalidar a própria Rhaenyra, aí agora eles ficam colocando todos os esforços delas, da Rhaenys e da Baela, como pouco. Não gostam que elas queiram dar algum tipo de ordem, comandar em algum momento. Até o cara lá só sentou de novo quando o Corlys entrou no salão. E aí então a Rhaenyra, depois do último episódio, que ela teve a certeza, porque ela descobriu que a Alicent confundiu as coisas e seu pai, no fundo, queria ela, tava falando do Aegon e o sonho da canção de Gelo e Fogo. Ela precisava disso pra se manter firme nessa luta, ter a certeza que não, tô lutando pela vontade do meu pai, porque ela tinha um sentimento de traição, né? De como se, de último momento ele mudou de ideia. Tava aquela incerteza, aquela duvidazinha. E aí esse episódio, a cena final lá serviu exatamente para isso, para ela recuperar as forças, pôr na sua mente, não, vamos lá, vamos em frente. E ela chega aqui e fala, vamos atacar então, é a solução agora, e acaba que a Rhaenys se oferece para ir no lugar da Rhaenyra com o seu dragão e acabar com o exército do Sir Criston. E aí, na hora, a gente já pensa, certeza que o Aemond vai estar lá com a nojenta da Veiga. Como que pode a gente pegar ranço de um dragão desse jeito? Também tô com ranço dela. E aí só pensa, não vá, né? Mas acabou que ela foi. E achei muito interessante quando aparece a cena dela e também do Aegon com seus dragões passando a mão, assim, tendo aquela conexão. A gente vê como é forte o elo entre eles e essas criaturas.
coisas. Acho que a série tá saindo melhor que Game of Thrones nisso. Por exemplo, eles não conseguiram retratar dessa maneira como tá sendo retratado em Casa do Dragão a conexão da Daenerys com os seus dragões. Aqui acho que é muito mais intenso. Então gostei. Então acho esse um detalhe muito legal. Aí quando chega na batalha, né, começam a atacar, aí a Rhaenys chega, taca fogo em tudo, mas daí surge o Aegon com o seu dragão, vai aquela luta, os dois se atacando no ar, e nós, e agora, e agora? Torcendo pra ela, mas a gente já tinha visto que a Veiga estava deitada, preguiçosona lá, dormindo no meio da floresta. Conhecendo o histórico, é óbvio que não ia dar boa. Mas eu me perguntei por que a Rhaenys não voltou pedir ajuda, vendo o cenário, porque não era tão distante ali pra ela retornar. E também já me pergunto, por que a Rhaenyra não mandou mais dragões? Eles estão em vantagem em questão de dragões, porque não pegaram e foram lá, acabaram com tudo, sabe? Vários deles davam jeito contra a Veiga. Ela pode ser grande, mas já tá mais velha, tá toda cheia de cicatriz ali, as asas só os farrapinhos. Tá na hora dela ter uma lição também. E aí surge um ponto muito interessante que eles enfatizaram na série. Foi o Aemond vindo com a Veiga, ao invés dele atacar a Rhaenys, ele atacou o irmão também, focou no irmão. E isso fez com que o Aemond caísse em pleno voo. E na cena final, a gente vê o Sir Criston se aproximando do ponto em que ele caiu, todo preocupado, e o Aemond tá lá com a espada, prestes a matar, dar um fim de vez no próprio irmão. Então a gente tá vendo essa rivalidade surgindo. Ele tá ambicionando o cargo. A gente vê o ponto que ele é capaz de chegar. Até no episódio passado a gente vê a Alicent falando pra Rhaenyra, você sabe o que o Aemond é. Então o personagem aí tá mostrando um lado bem mais obscuro, bem mais perigoso. É rancoroso, ambicioso e não mede esforços pra conseguir o que quer. Tira quem for do caminho. Até a própria Alicent, eu acho que ele não tem tanta consideração, assim, ele vê ela como alguém fraca e se for preciso, não duvido que ele, né. Bom, pessoal, pra finalizar, o que eu posso dizer? Gostei desse episódio. Não queria que a Rhaenys tivesse saído tão cedo. Ela era uma personagem que merecia mais tempo em tela. Queria ter visto mais. Era uma personagem grandiosa e ela trabalhando com a Rhaenyra, acho que ia ser muito da hora ver as duas. E até é legal ver isso, a evolução da personagem. Por exemplo, mesmo todo mundo falando que a Rhaenyra tinha responsabilidade na morte do filho dela, que a gente sabe que não, ela ainda assim foi lá, apoiou a Rhaenyra e foi criando toda uma admiração por ela, até o ponto de chegar aqui e se sacrificar. Então, ela morreu de uma forma honrosa, lutando pelo que acreditava, mas deu dó morrer sozinha lá lutando contra 2 dragões, né? Enfim. É uma pena, minha personagem preferida, enfim. Bom, pessoal, mas e vocês? O que vocês acharam? Gostaram ou não? Esperavam mais? Deixa aqui nos comentários. Se eu esqueci de comentar alguma coisa já, né? Digam aí. Se gostarem do vídeo, já deixa aquele like, compartilhe com os amigos que também gostam de Casa do Dragão. E eu vou ficando nessa. Um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!